fiquei impressionado, assim, com a facilidade, né, de gerenciar um ambiente, né, era totalmente diferente mesmo do que eu imaginei que fosse. Tô, assim, tô muito feliz, assim, eu me sinto hoje, assim, bastante realizado, assim, foi algumas barreiras quebradas, assim, sabe? Ter a segurança de ter um ambiente rodando, tranquilo, sem precisar me preocupar com o dia seguinte, ou tô em casa, começou a chover, já ficava preocupado, hoje em dia isso já não acontece mais. E quanto ao desenvolvimento profissional também, sabe? Eu fiquei muito tempo estagnado, assim, e eu não percebia que eu estava estagnado. Para mim, eu estava fazendo o que eu precisava fazer. E, na verdade, não, né? E isso me assustou um pouco quando eu me dei conta, porque, nossa, eu passei tanto tempo, assim, vivendo nessa rotina de que achando que TI era só resolver problema mesmo e hoje eu vejo que não é. Realmente é um sentimento, assim, de superação, de satisfação mesmo, de estar o ambiente rodando. A gente está indo aí pro terceiro mês já com o ambiente rodando, desde então a gente não teve nenhuma parada, nenhuma instabilidade, nem nada, nenhuma reclamação quanto aos sistemas que estão rodando lá. Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora pra Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje vou bater um papo com o Alan. Ele vai contar um pouco da trajetória dele usando o cloud, como ele começou essa parada e o que ele está fazendo hoje em dia, atuando como um profissional de cloud. Beleza, tudo certo, Alan? Certo. Tranquilo. Cara, bora lá, antes a gente começar a bater esse papo aí, de como tu tá usando o cloud hoje. Fala um pouquinho de ti, teu nome, de onde que tu é e como que tu começou nessa área de tecnologia. Bom, vamos lá. Meu nome é Alan, eu sou de Mairink, interior de São Paulo. Eu trabalho com TI há um pouco mais de 10 anos, comecei no suporte, né? Hoje eu sou voltado mais para a parte de gestão do departamento e os projetos de TI. Então, eu sempre trabalhei em indústria, né, em fábricas, sempre com parte de infra, suporte, enfim, comecei desse jeito. Um dos principais problemas, assim, que eu sempre enfrentei desde o começo é o clássico aí, acho que da maior parte dos personagens de TI, né, que é manter o ambiente rodando. Então, a gente sempre foi muito sensível aqui com falta de internet, falta de energia. Então, acho que foi a partir daí que as coisas começaram a desenrolar, né? Então, só para contextualizar, eu tenho um ambiente aqui com um servidor físico, tinha algumas VMs nesse servidor. Esse servidor atendia 4 empresas, né? 4 fábricas diferentes, e a gente tinha que manter isso rodando o tempo todo. Como eu disse, a gente sempre teve problemas tanto com queda de internet e queda de energia. E uma dessas, em uma ocasião, a gente teve uma queda de energia, ficamos um período sem energia, tentamos manter o servidor funcionando no gerador, o gerador também falhou, o servidor desligou, corrompeu os discos, a gente perdeu um monte de coisa, né? Perdeu algumas VMs, perdemos alguns dados, e aí ficamos uns 2 dias parados, mais ou menos, até restabelecer tudo, né? Nesse período eu já estava estudando Cloud, AWS, estava me aperfeiçoando também em outras coisas, né, na parte de TI, e aí eu tive a sacada, né, assim, na verdade isso já era uma intenção, né, de migrar o nosso ambiente para a nuvem, mas acho que isso acelerou bastante as coisas, né. Então, a gente iniciou o projeto, hoje a gente já migrou o nosso ERP, né, eu migrei o ERP, os nossos backups das 4 fábricas também já estão em nuvem. Outros serviços menores que a gente tem, servidor de abertura de chamados, outras aplicações pequenas também já estão. E atualmente a gente está numa fase de migração do nosso sistema de folha. Então, o ambiente já está montado, já está tudo pronto, a gente está só deixando um período de homologação dos usuários. E eles estão fazendo esse período de testes, a intenção é fazer a virada ainda no final desse mês. E aí, a Show. partir disso, a gente tem o servidor de arquivos para migrar também, que também já está no nosso radar, aí vai ser o próximo projeto. Legal, legal. Cara, me explica uma coisa, tu trabalha nessa fábrica? Sim, Ou sim. tu é prestador de serviço? Tu trabalha na fábrica. Uhum. Qual é o ramo aí da... É de linha branca, a gente faz peças para fogão, geladeira. E aí vocês tinham ou tem ainda um data center?
que é responsável por essas fábricas, o RP é responsável por essas fábricas. Isso, exatamente. A gente ainda tem pouquinha coisa, na verdade, agora atualmente só está rodando meu servidor de arquivos, que é o próximo da fila aí para migrar. Mas sim, ficava tudo aqui, o RP, tudo distribuindo em VMs, né? O Uhum. RP, o sistema da Folha, e, enfim, todos os outros serviços que a gente tinha, ficava tudo centralizado aqui. E a gente conectava com as fábricas via VPN. Quando tu fala aqui, é um escritório à parte ou é em alguma das fábricas? Isso, é uma fábrica aqui em Mairink, né, interior de São Paulo, e a gente tem outras fábricas aí espalhadas. Então, era tudo centralizado aqui. Então, isso também era um agravante, né? Porque quando parava aqui, né, por falta de energia ou por falta de internet, a gente parava todas as outras fábricas. Então, acho que isso também ajudou bastante a impulsionar a ideia da nuvem, né? Sim. As outras também é tudo na mesma região, ou não? Não, é uma em Manaus, Santa Catarina e Fortaleza. Ah, puxa, e essa conectividade de vocês, como que era feito antes, assim, né? É um Fire em cada ponta e fechando um VPN. Fazia com VPN. Uhum. Aí cada Aí, fábrica tem um servidorzinho local lá de controlador de domínio, né? e aí vocês, o maior problema que vocês tinham é quando caía aí esse link ou energia, ao invés de ficar Sim, só a fábrica ali que deu esse problema, acabava parando todo mundo. parava todo mundo. Então, assim, era terrível, porque as fábricas rodam 24 horas, né? Agora diminuiu um pouco o ritmo, mas na ocasião estava rodando 24 horas. Então, eu já cheguei a vir aqui, levantar da cama, vir para cá de madrugada para ligar o gerador sem energia, chovendo, enfim. Já passei muito perrengue aí por conta desses problemas. Sim, é aquela lá, né? O cara não tem, acaba não tendo aí, conseguindo descansar, às vezes não tem uma vida social que o cara possa sair tranquilo, né? Pode acontecer um problema a qualquer momento. Sim, terrível. Esse fatídico dia aí que a gente virou a chave mesmo, foi assim, eu fui numa das fábricas de Santa Catarina, né, para prestar um outro serviço, né, atender o pessoal lá com uma outra questão, e quando acabou a energia aqui, o pessoal estava fazendo umas obras aqui na rodovia, e aí, não sei, acho que a máquina derrubou algum cabo que não deveria e tal, acabou a energia, de noite. Aí a gente ligou ainda o gerador ainda falhou, sei lá, vazou óleo, vazou combustível, e foi quando a gente desligou, perdeu bastante coisa e ficamos alguns dias aí para recuperar o ambiente todo. Sim, né? Aí com isso acabava parando todo mundo, as quatro fábricas. Sim, e aí eu tava lá, né, assim, o ambiente estava aqui, eu tava lá, tive que fazer boa parte das coisas remoto, aí voltei para cá para terminar de fazer os ajustes finais aí, para liberar o sistema para o pessoal de novo. Então foram momentos, assim, desesperadores, né. E me conta uma coisa, isso aí, quando isso aconteceu, vocês já tinham pensado, em mudar isso ou até aí estava tudo certo? Como é que foi essa virada de chave, Não, assim? já, assim, por muito tempo, eu trabalhei, assim, muito, sabe, apagando incêndio. Então, chega um dia, começa a resolver as coisas, na hora que você chega, até a hora que você vai embora, é só resolvendo problemas, e no dia seguinte é a mesma coisa, no dia seguinte é a mesma coisa. Então, mais ou menos em 2020, assim, comecinho, eu dei uma virada de chave e falei para mim mesmo, assim, coloquei como objetivo para mim mesmo de que eu não queria mais trabalhar dessa forma. Então, eu ainda não conhecia nada sobre nuvem, né? O que eu achava que eu conhecia sobre nuvem era totalmente errado, né? Totalmente diferente. Achava que isso era só uma realidade para empresas muito grandes, né? E depois eu entendi que não. Mas eu acho que esse foi o ponto, assim, da virada de chave. Então, eu decidi, não quero mais trabalhar desse jeito, vou fazer o que eu preciso fazer para eu não ter mais essa preocupação, poder ir embora para casa e desligar o celular e só voltar no dia seguinte, né? Então foi quando eu comecei a estudar. Então comecei a estudar, voltei, né, na verdade, voltei a estudar e me atualizar, porque eu me formei já há bastante tempo, me formei em 2011, e desde então eu não tinha, assim, fazia algum cursinho ou outro, alguma coisinha ou outra, mas nada muito aprofundado, né? Então foi quando eu voltei a estudar pesado, assim, e começar a aprender de novo muita coisa, né? Me atualizar no que tem de tecnologia nova aí para evitar esses problemas. Então, nessa busca aí de aprimorar as coisas, que eu
me dei de cara, assim, com a nuvem e eu vi que isso era acessível, assim, né? Não era só para grandes empresas, não é só, trabalhar com nuvem não é só usar o Google Docs, né? E isso, assim, me abriu os olhos, assim, né? Explodiu minha cabeça, assim. Eu conheci vocês da Cloud Treinamentos na Cloud Upper, imersão Cloud Upper, eu fiz. Pensei assim, nossa, é isso que eu preciso, é o que eu vou fazer, é o que eu quero seguir. Fiz a imersão, fiz o treinamento e agora sou aluno da pós também. Estou para terminar a pós. E, assim, eu fiquei impressionado, assim, com a facilidade, né, de gerenciar um ambiente, né, era totalmente diferente mesmo do que eu imaginei que fosse. Assim, tô muito feliz, assim, eu me sinto, hoje, assim, bastante realizado, assim, foi algumas barreiras quebradas, assim, sabe? Então, ter a segurança de ter um ambiente rodando, tranquilo, sem precisar me preocupar com o dia seguinte, ou estou em casa, começou a chover, já ficava preocupado, hoje em dia isso já não acontece mais. E quanto a desenvolvimento profissional também, sabe? Eu fiquei muito tempo estagnado, assim, e eu não percebia que eu estava estagnado. Para mim, eu estava fazendo o que eu precisava fazer. E, na verdade, não, né? E isso me assustou um pouco quando eu me dei conta, porque, nossa, eu passei tanto tempo, assim, vivendo nessa rotina de que achando que TI era só resolver problema mesmo e hoje eu vejo que não é. Então, realmente é um sentimento, assim, de superação, de satisfação mesmo, de estar o ambiente rodando. A gente fez a virada de chave em outubro, a gente está indo aí para o terceiro mês já com o ambiente rodando. Desde então, a gente não teve nenhuma parada, nenhuma instabilidade, nem nada, nenhuma reclamação quanto aos sistemas que estão rodando lá em nuvem. E os backups também, né? Eu tinha uma rotina de backup aqui que levava muito tempo, quase 14, quase 15 horas, sabe? Então, tinha dias que começava o dia e ainda estava rodando o backup da noite anterior. Então, a gente gerava mais volume do que tempo hábil de fazer backup. Sim, sim. Então, isso também é uma coisa assim que até gosto de dizer, assim, né? A gente diminuiu o backup, ele roda, sei lá, menos de 1 hora agora, né? A gente faz um backup incremental, né? Mas é muito mais simples de gerenciar, é muito mais acessível, assim, né? Não precisa ter um puta de um... Muitas vezes a gente disponibiliza mesmo o link do bucket para o pessoal, e eles mesmos vão lá, procuram o arquivo que precisa. Enfim, diminuiu bastante também a carga, assim, em relação aos backups, né? Era uma coisa que preocupava bastante a gente também. Ô, Alan, me diz uma coisa, cara, como foi aí internamente vocês? Porque um desafio que eu vejo muitos alunos nossos falando é que, cara, pô, aqui na minha empresa os caras não querem, tem aquela resistência da empresa, né? Às vezes diretoria, financeiro, entre outros, nesse processo de utilizar a cloud. Como foi aí para vocês essa parte de convencer, trazer para a empresa, explicar o que que ia, como que ia funcionar, como que não ia funcionar? Foi um desafio, né? Como eu disse, a gente já tinha a intenção de fazer isso antes, né? A gente teve aquele problema que acabou acelerando um pouco as coisas, mas a gente já vinha discutindo a possibilidade. E sempre a gente teve essa discussão, né? Do custo, de quanto que a gente ia pagar para um servidor local, enfim. Então, eu fiz esse levantamento, uma simulação aqui, se a gente desligasse o nosso ambiente, eu não tivesse mais que fazer manutenção de no-break, fazer manutenção de gerador, ar-condicionado, tudo isso. Então, a gente tive que pontuar tudo isso, colocar na ponta do lápis, fazer valer a pena, assim, mostrar que realmente tinha ali uma redução. E também tem a questão de confiabilidade, né? O pessoal, mas está na nuvem, não estou vendo onde é que fica. Então, a gente foi fazendo isso aos poucos, né? Antes da virada do meu RP, que eu acho que foi a coisa mais importante, assim, que a gente fez até então com nuvem, a gente já vinha fazendo algumas coisinhas pequenas. Então, a gente tinha um sisteminha lá, para abertura de chamados de ordem de serviço da manutenção. Então, já coloquei em nuvem, eu fiz isso numa conta minha mesmo, pessoal, coloquei em nuvem, coloquei para rodar, falei, tá vendo esse sistema que a gente tem aqui hoje, está rodando local, isso aqui é ele em nuvem, a gente não depende do servidor estar ligado, ou enfim, de internet, nem nada disso, e fui assim, devagarzinho, né, aos pouquinhos, então fui mostrando essa possibilidade, depois a gente começou a subir algumas coisas de backup, parte do nosso backup ia para a nuvem, então comecei a mostrar, olha o tempo que a gente leva fazendo local em fita, ao tempo que a gente leva mandando as coisas para a nuvem, né?
enfim, a flexibilidade também, né? Imaginar os melhores horários para fazer as coisas. A questão do servidor, né? De abertura de chamados, eu fiz um scriptzinho no Lambda, né? Até peguei do pessoal da comunidade lá mesmo, para startar a instância em determinado horário, desligar ela em outro horário que a gente não estava utilizando, e isso serviu também para demonstrar que a gente, assim, a gente só vai pagar pelo que consome, dá para reduzir, se a gente, de repente, pegou um ambiente, tem como enxugar um pouquinho, né, fazer reserva de distância ou desligar nos horários estratégicos. Então, isso também acho que fortaleceu um pouco, sabe? A gente não precisava apagar tudo o tempo todo, full time. Hoje meu RP está rodando full time, mas a gente sabe que se precisar, a gente tem essa possibilidade, né? Algumas possibilidades aí de redução de custo. Então, isso também acho que foi uma coisa que pesou bastante para convencer o pessoal. E aí, quando a gente teve aquele problema, né, eu já vinha plantando isso na cabeça da diretoria aqui, então, quando deu aquele problema, eu falei, não tem nem o que pensar, vamos fazer, né, vamos virar para a nuvem já. E ainda foi engraçado que eu estava para sair de férias, né, eu estava de mudança em casa, então não tinha nem como adiar minhas férias. Então, eu saí de férias, quando eu voltei, no primeiro dia, já começamos a trabalhar no projeto, em um mês estava tudo pronto, a gente deixou mais ou menos um mês para o pessoal homologar, validar se estava tudo certinho, né? Fugimos do período de fechamento, que o pessoal é um período um pouco mais crítico, e fizemos a virada muito bem sucedido. Desde então a gente não teve mais nenhuma falha quanto a isso, problema de instabilidade também, que às vezes acontecia no servidor, principalmente nesses períodos de pico, assim, né? A gente não teve mais, e estamos agora só planejando os próximos passos, né? A gente está com o sistema de folha agora em andamento, e o servidor de arquivos é o próximo aí. Show. Esse RP que vocês têm é desenvolvimento interno ou é um RP contratado? Não, é contratado. É um RP pequeno, assim, é uma empresa pequena, é um flight server, o que é legal também, que o pessoal acho que nunca conseguiu imaginar ele rodando direto do navegador, né? Então, também foi legal, uma coisa que impressionou o pessoal aqui. A gente estava numa meta aqui de redução de custo, né? Então, a gente fez disponibilizou o sistema dessa forma, via navegador. Então, hoje eu consigo, não preciso ter todas as máquinas com Windows, né? Então, por exemplo, as máquinas de chão de fábrica, a gente já está estudando fazendo alguns testes já com máquina rodando em Linux, porque roda tudo dentro do navegador, você não precisa mais ter sistema operacional, custo com Office, enfim. Isso é legal também, foi uma coisa que o pessoal achou bastante interessante aqui para a nossa realidade. Pô, legal. E a empresa desse RP, eles já tinham feito esse projeto alguma vez? Como é que foi trazendo isso aí? Eles te apoiaram? Como foi esse? Então, eu fiz a maior parte da implantação, implantei o sistema praticamente sozinho, né? Mas eu mostrei para eles, sim. Eles têm também lá eles fornecem um sistema em nuvem, mas eu acho que daí é um terceiro que faz. Mas eles acharam bem bacana, assim, é diferente, né? Eu estou usando o TS Plus para entregar para o pessoal via browser, né? Sim. E eles têm uma solução um pouco diferente lá, acho que nem roda direto do navegador, você tem que instalar alguma coisinha na máquina para poder rodar. Mas legal, eles gostaram bastante também da solução e, enfim, apoiaram, assim, né? Apoiaram também a migração que a gente fez. Show. Porque esse aí também é um desafio, né? Principalmente quando a gente fala, às vezes, de softwares de terceiros, se o cara não tá ali te apoiando, às vezes fica mais difícil. Mas no teu caso, às vezes, tu já conhecia bem o RP, tinha domínio de instalação e tal, fica mais tranquilo, né? Pode fazer teus Sim, sim, testes independentes, né? Isso, eu consegui fazer em paralelo, assim, né? Então, eu estava com o meu ambiente rodando, fui fazendo em nuvem até eu achar o ponto ideal, assim, né? Testei várias soluções diferentes, vários tamanhos de instância, enfim, várias coisas diferentes. Chegamos no que a gente achou que ia atender melhor e deu para levar bem, assim, o projeto. Desenrolou muito bem. Massa. Olha, se tu pensar agora assim, pô, o Alô lá em 2020 estava naquela coisa de apagar incêndio, né? Que tu falou, correria e tal. Que hoje ainda é muito a vida de muitos profissionais de TI, né? O cara não consegue, Uhum. às vezes, enxergar uma nova tecnologia, ver as possibilidades do mercado, porque vive nesse correria do dia a dia ali e acha que isso é normal. Como que tu te sentia lá naquela época profissionalmente? Como que tu estava lá?
Cara, péssimo, assim. Eu lembro de uma reunião que eu tive aqui com o meu diretor, né? E eu tava no ponto, assim, de pedir para ele me trocar de área, assim, né? Me pedir para fazer outra coisa, porque eu achava que não era, que não tinha, não conseguia mais fazer aquilo, sabe? Todo dia. Eu tava muito desgastado, assim, com a situação. A responsabilidade também, às vezes, pesa bastante, né? Então, eu achava que não ia dar conta, não ia conseguir. Eu já trabalhava assim há muito tempo na empresa, já tinha passado por várias situações, mas eu estava num ponto assim de esgotado mesmo. Eu realmente estava disposto assim a mudar, a fazer outra coisa. Foi quando a gente conversou, né? Viu que a gente precisava fazer algumas mudanças, e isso foi legal, assim, isso também é um ponto marcante para mim, assim, porque foi legal, a empresa me apoiou bastante nesse sentido, né, mas eu acho que principalmente foi a minha virada de chave, assim, que fez acontecer, né, então, assim, eu até falo pro pessoal, assim, a gente tem uma equipe pequena aqui, eu ainda falo pro pessoal que você tem que fazer acontecer, assim, você vai ter ajuda, né, pedir ajuda, o pessoal vai te ajudar, mas ninguém vai fazer por você tem que fazer acontecer, e eu me lembro bem, assim, eu sempre repeti isso para mim mesmo, eu não quero mais trabalhar dessa forma, vou fazer de tudo para mudar esse cenário, e eu consegui, e é só sentimentos bons depois disso, né, é um alívio gigantesco depois que você conclui o projeto e E agora, assim, ela, depois de você ter implementado isso, já está aí há algum tempo implementando o cloud, o RP principal, 3 meses funcionando. Como tu te sente profissionalmente hoje e como tu te vê no futuro? cara, assim, como eu disse, é uma vitória, assim, uma vitória pessoal mesmo, que, né, eu estipulei isso como meta e fui buscar, foi difícil, né, tive que estudar bastante, tive que me atualizar, realmente um monte de coisa, mas consegui. Ainda tem muita coisa ainda que eu quero aprender, quero aperfeiçoar, inclusive dentro do nosso ambiente aqui mesmo, né, das nossas migrações, mas atualmente assim é satisfatório você ver o seu esforço ali, né, e ver no que está dando resultado, né, o resultado que você esperava. Então a minha intenção era justamente essa, não ter mais nenhum problema, poder dormir tranquilo, e é o que tem acontecido desde então. E a confiança, né, a confiança profissional, a confiança que o próprio ambiente, né, a própria empresa depois deposita em você, isso também conta bastante, né. Eu acho que hoje em dia eu sou visto mais como o cara que traz as soluções e não o cara que resolve os problemas, sabe? Então, fico muito feliz por isso também. Se a gente fosse comparar com um médico, né? Tem o cara lá do plantão do pronto-socorro, que tu chega lá quase morrendo, e aí o cara te atende e tal, e aí, às vezes tu nem sabe quem foi a pessoa. É claro que ela não é uma pessoa, não estou dizendo que não tenha valor, mas é óbvio que tem, né? Uhum. Mas, e hoje o cara quer um especialista, que, pô, tu vai lá, tá sentindo alguma coisa, tu vai procurar um especialista, tu vai vendo um cara que vai resolver o teu problema antes que ele se torne um caso de pronto-socorro, né? Então, Exatamente, é muito massa exatamente. isso. E dentro da empresa aí, o pessoal, como é que foi? Como que eles perceberam isso? A empresa percebe essa evolução do ambiente e tal? Cara, assim, quando eu comecei, né, fazer as melhorias internas aqui, eu já tive bastante apoio aqui também do pessoal. Eu recebi uma bonificação quando a gente começou o trabalho, começou a estudar a implantação e tal, a migração, e fui promovido depois da migração, né? Quando tudo terminou, tive uma promoção também, que foi bem legal, assim, o reconhecimento do pessoal internamente aqui na empresa. Cara, que legal. Olha aí, me diz uma coisa, cara, quanto que o programa de especialização em AWS e a pós-graduação te ajudaram aí nessa jornada? Cara, muito. Eu não sei nem quantificar, assim, né? Eu acho que toda a parte de conhecimento, óbvio, né, que eu precisava bastante mesmo, mas também com o pessoal da comunidade, networking, conversando com o pessoal, batendo um papo, aprendendo outras coisas também, né? É gigantesco, assim, a mudança que isso faz, assim, na vida da gente, né? Tanto do aspecto de aprendizagem, as amizades que a gente leva também, as pessoas que a gente conhece, é uma experiência gigantesca, assim, não dá nem para colocar, assim, em palavras exatamente o quanto isso significa, assim, né?
para mudança assim da gente como profissional. Cara, legal, legal. E quais foram, então, né, nesse processo todo de implementação, migração e tal, quais foram os teus maiores desafios nesse processo? Eu acho que os maiores desafios foi justamente a convencer assim o pessoal a mudar. A gente sempre foi assim muito tradicional, assim, muito pelo seguro, sabe? Então, não, o servidor tem que estar aqui porque a gente está vendo e, enfim, está aqui, se der algum problema, tá todo mundo aqui para resolver. Então, essa mudança de cultura também foi um processo aí, né? Foi um desafio. E a questão de custos também, a gente tinha uma meta aí de redução de custo, então gerenciar, otimizar o ambiente para chegar no ponto assim que dá para tocar também foi um desafio. E vocês chegaram a medir já, ou pelo menos ter um planejamento de quanto vocês vão conseguir reduzir o custo, se é que conseguiram reduzir o custo que vocês tinham antes para esse ambiente, como é que foi isso? Ainda não consegui reduzir total, porque ainda estou com o servidor ligado, porque ainda está rodando meu servidor de arquivos. Mas a economia, na verdade, assim, não vai, assim, eu estou quase no zero a zero. Quando a gente terminar, eu vou ficar quase no zero a zero, porém com o benefício da nuvem, né? Sem o risco de queda, tendo as redundâncias que a gente tem. Então, a gente vai economizar com algumas coisas, né? As manutenções, eu coloquei tudo isso na ponta do lápis, as manutenções de no-break, de gerador, ar-condicionado, o consumo de energia dos servidores, do ar-condicionado também. O ar-condicionado, a gente tem dois aqui também. Então, vai dar um pouquinho de diferença, ainda vai valer um pouquinho mais a pena, mas não é tão grande a diferença assim. Mas a gente ganha no benefício da nuvem, né? Tem um custo aí, né? Tem um custo que ele é, às vezes, escondido e a galera acaba não enxergando, que é, por exemplo, qual foi o, talvez, prejuízo de vocês ficar 2 dias com as 4 fábricas paradas, assim, né? Sempre tem um Sim, com prejuízo. Pô, às vezes o certeza. cara não consegue vender, não consegue fazer uma entrega, não consegue fazer um pedido. Então, esse, Exatamente. esse é um custo que muitas vezes algumas empresas não enxergam, né? O cara pensa no custo preço por preço, né? Mas esse custo de Uhum. improdutividade, né? De não ser produtivo. Tu até falou que, pô, o desempenho hoje está melhor do que era antes e tal. Então, esse custo de Sim. produtividade aí é um custo que é difícil, às vezes, de calcular, dependendo do negócio da empresa. Tem empresa que é fácil, né? Cara, meu, se eu ficar um dia parado, eu vou perder 300 mil, 500 Sim. mil, seja lá quanto for. Mas tem empresas que às vezes é mais difícil de calcular isso. Mas é um custo que está ali, né? Outro também custo que muitas vezes a galera não leva em consideração é a própria imagem da empresa, tanto perante aos seus clientes e fornecedores, quanto aos colaboradores mesmo, a galera internamente dentro da empresa. Porque quando tu tem uma aplicação lá que todo mundo reclama, pô, o negócio não funciona, é ruim, é lento, vive caindo, tu acaba gerando dentro da empresa, né? Uhum. A empresa acaba sendo mal vista pelos próprios colaboradores, que, pô, os caras não querem arrumar isso aqui, então por que eu vou me esforçar se eles não querem arrumar minha ferramenta de trabalho, né? Então são alguns custos, às Exatamente. vezes, que muitas empresas acabam deixando de lado e não percebem isso, né? Uhum. O ganho de produtividade, assim, é enorme, assim. Tinha rotinas que a gente levava aqui, um recálculo de estoque, aqui, alguma coisa, sei lá, a gente levava 40 minutos, a gente leva agora 10, né? Então, tem várias situações, assim, parecidas, né? Então, o ganho de produtividade também, com certeza, é algo que a gente tem que levar em consideração, né, num projeto desse. Que massa. Alan, cara, que legal. Parabéns, primeiro aí, parabéns, fico muito feliz em ouvir aí a tua história e saber que a gente pode contribuir um pouco com essa tua trajetória para ajudar, né, a tua empresa e, consequentemente, tu profissionalmente conseguir crescer com isso. E eu sei que é muito satisfatório quando a gente consegue trazer para a empresa, né, um negócio que a galera fala, cara, pô, ficou bom, que legal. Sim. É bom para nós profissionais, né, ouvir isso, assim como eu ouvindo de ti agora falando, pô, legal, o treinamento me ajudou. Tu também ouvindo isso da empresa, acredito que tenha sido muito bom para ti. A gente se sente melhor e também pela situação do cara conseguir ficar mais tranquilo. Eu acho que não tem o que pague. Hoje eu me lembro quando eu trabalhava com infraestrutura, a gente atendia clientes, né? Eu não trabalhava Uhum. numa empresa, mas eu atendia várias empresas. E eu, como sócio da empresa, a parte de técnica era responsabilidade minha. Então, cara, eu era o cara que não podia
tirar férias, eu não podia ir para um lugar que não tivesse sinal de celular, entendeu? Não podia, eu Uhum. não podia não ficar com. Quando acabava a bateria do meu celular, eu pirava. Cara, não, tem que estar. Imagina se dá um problema, eu tenho que sair correndo onde eu estiver e ir lá. Isso aí é muito ruim, assim, principalmente quando tu sabe, às vezes, eu tinha alguns clientes que é aquele que o cara sabe que se piscar a luz para tudo e tu tem que rezar para voltar no outro dia, né? Então Pois isso é, então aí é isso ruim pra é gente. algo assustador, né? Sim, sim. E eu vejo muito profissional que ainda vive isso aí. E aí o cara acaba ficando numa pressão, às vezes, e como tu falou, quer trocar de área, ou não aguenta mais, sai, fica, fala mal de tecnologia, mas não, hoje é bom que a gente tem novas possibilidades, né? E as Sim. empresas estão aderindo a isso, eu acho que a pandemia aí nos ajudou bastante nesse sentido, né? Quando fala nos ajudou, trouxe para as empresas uma visão de que, cara, a gente pode sair daqui de dentro, a gente pode evoluir, porque se der um problema desse, a gente tem que continuar trabalhando. Então também Uhum. facilitou nesse processo aí de migração. Que bom. Cara, Alan, valeu, obrigado aí por ter compartilhado com a gente a tua história. Sucesso, quero que tu volte aqui daqui a 6 meses para me contar. Leandro, nós já estamos lá 9 meses rodando, já migrei tudo, desliguei todos aqueles negócios, vendi tudo no Mercado Livre, no LX, sei lá, tudo virou sucata e estamos aqui só na parte de gerenciamento e gestão de todo do ambiente. Quantos vocês são aí hoje na empresa, na área de tecnologia? Sou eu mais duas pessoas. Mais duas. A E equipe é bem pequena. aí, a equipe pequena, e agora, é, com, com vocês aí, ficou a parte de gerência, de gestão, assim, como é que ficou? Vocês conseguiram dar conta? Ficou mais tranquilo? Sim, com certeza, bem mais tranquilo agora. E isso possibilitou a gente trabalhar em outros projetos, né? Então, a gente está expandindo aí os nossos projetos de TI, né? Tem a migração dos servidores, que eu acho que é o prioritário, mas a gente tem feito muita coisa, assim, dentro da área de TI, né? Vários projetos diferentes. Então, estamos reestruturando o site, estamos fazendo várias melhorias aí em outras coisas que também estava parada há bastante tempo. O cara começa a ter tempo para pensar na evolução, né? Para pensar em novidades, trazer novidades, é muito louco. E aí, quanto Sim, legal. mais tu aprende, mais novidades tu vê, mais novidades tu consegue trazer para a empresa, mais solução tu traz, mais a empresa te reconhece. É uma bola, né? Sim, Então, é muito massa isso. Que legal, cara, que legal. Hoje vocês estão trabalhando local, não estão home office, estão todo local. não, local, local. Todo local. Show. Legal. Carala, obrigado aí mais uma vez por ter contado e compartilhado um pouco da tua história, tua trajetória para a cloud, né? E uma pergunta que eu não te fiz: quanto tempo tu levou mais ou menos desde que comecei a estudar até fazer a implementação? Sabe mais ou menos? Eu acho que foi uns 7 a 8 meses para a gente começar a subir as primeiras coisas em nuvem. Assim, os primeiros serviços, os primeiros backups, foi mais ou menos uns 7 a 8 meses. Foi estudando, Isso, fazendo projeto isso, e. estudando, fazendo projeto, fazia muita coisa em casa, assim. Então, às vezes eu fazia um ambiente, simulava, assim, o que era parecido que eu tinha aqui na empresa, e ia fazendo em casa. Então, por isso, isso eu fiz durante todo o período que eu fui fazendo o treinamento. Aham. Mas para a gente começar as primeiras implantações aqui na empresa mesmo, levou uns 7 a 8 meses para Massa, fazer. massa. E hoje, dentro da tua empresa, só quem cuida da parte de AWS é tu. Sim, mas tem uma outra pessoa que trabalha comigo também, está fazendo a especialização, então ela Legal. tá começando agora, está aprendendo, mas já está ajudando bastante coisa, assim, na questão de administração, principalmente na parte dos backups também, ela adiantou bastante para a gente. É legal, quando mais de um ali tá sabendo, consegue trocar ideias e pensar em soluções melhores, né? Pensar junto, Legal. Alan, cara, mais uma vez, parabéns aí por valeu, Leandro. compartilhar a tua história aí com a gente. Sucesso, tenho certeza que esse aí é assim, um começo aí. Como tu falou, ainda tem bastante coisa para fazer. Tenho certeza que quanto mais você- vocês aprenderem, mais novidades, tecnologias vão trazer para dentro da empresa e mais reconhecimento vocês vão ter. Então, parabéns por tudo isso aí. Valeu, obrigado por ter compartilhado com a galera. Valeu, Leandro. Eu agradeço a oportunidade aí pelo treinamento também. Queria parabenizar aí que realmente vocês conseguem mudar a vida das pessoas. Legal, isso é bem bacana.
Show, valeu. Valeu. Bom, galera, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. Esse podcast aí vai estar disponível nas principais plataformas de podcast, no Spotify e também em vídeo no nosso canal no YouTube, youtube.com/cloud treinamento. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo e a gente se vê no próximo podcast. Valeu!